Olá pessoal, tudo bem? Eu costumo escrever textos sobre os mais diversos motivos. Me dá vontade de escrever, eu vou lá sempre escrevo. A maioria deles são acontecimentos do cotidiano, são recordações, coisas mais leves, mais divertidas, que eu gosto muito de escrever e que aparentemente os leitores gostam mais de ler. Mas não são só esses, não. Outra coisa que eu faço bastante são reflexões. Às vezes me dá umas ideias na cabeça, programas pseudo-filosóficos, né? Para não ser pretencioso. Algumas reflexões assim bacanas e que eu gosto também de escrever e passo para vocês. E um outro tipo de texto também que eu gosto muito é o seguinte, são textos que eu chamo de textos homenagem. Durante a minha vida eu fui conhecendo pessoas e algumas delas, pessoas extremamente marcantes. Não importa o tempo em que eu as conheci, o tempo com o qual eu convivi com elas. Algumas eu vivi a vida inteira, né? Durante anos e anos, porque ficaram minhas amigas, eu tive a sorte de ficar amigo, e a gente conviveu durante muito tempo. Mas outras, eu vivi muito pouco. Às vezes teve gente que me marcou pro resto da vida e que eu tive 30 minutos, meia hora de papo com eles, e já me marcaram a vida inteira. E hoje eu quero falar exatamente de uma dessas pessoas que inesquecíveis para mim. Se você já estiver quase dormindo, talvez seja melhor ouvir isso do que contar carneirinho, mas não sei, talvez seja, talvez não. Eu vou falar para vocês hoje do Capitão Furtado, e esse foi o título do texto que eu publiquei, Tributo ao Capitão Furtado. Se vocês não sabem quem foi, dá um Google que vocês vão saber. Muito bem. Vocês sabem que eu trabalhei em propaganda durante muito tempo e eu comecei em agência grande trabalhando na Thomson. A Thomson foi uma agência muito importante na minha formação publicitária. Quando eu comecei lá, eu fui trabalhar no grupo Alpargatas. Para vocês terem uma ideia, a Alpargatas era o maior cliente daquela época, no Brasil inteiro. Tinha marcas líderes de mercado, era o maior cliente. Tanto que a Thomson mantinha um grupo só para atender a Alpargatas. Tinha outros grupos que atendiam grupos de contas. A Alpargatas não, era um grupo que só atendia aquilo. E tinha feras do atendimento lá. Tinha o Arditi, tinha o Hernani, tinha o Nelson Silva, que atendiam as grandes contas. Para vocês terem uma ideia, atendiam o Westop, da calça velha azul desbotada, atendiam Topper, Amba, Quixute, Havaianas, atendiam grandes marcas. E a Alpargatas achou, e a Alpargatas tinha também algumas marcas menores, menos importantes, mas que a Thomson achou que devia ter um grupo, um atendimento exclusivo para essas marcas pequenas, para mostrar o respeito ao cliente. Não importa o tamanho da verba, vamos fazer um grupinho de marcas pequenas. E eu fui contratado para isso. Quando eu era júnior, no meio dessas feras todas que eu falei, eu fui para atender esse grupo de marquinhas da Alpargatas, que eram as colchas Madrigal, que eram umas colchas que os caras põem em cima da cama para ficar com a cama bonita durante o dia. Tinha os encerados locomotiva, aquelas lonas enormes que cobrem as cargas dos caminhões. Tinha as lonas Sempre Viva, que faziam toldos. As fábricas de toldos usavam para fazer aqueles toldos na porta de lojas, de casas e tudo. E tinha as botas 7 léguas, que eram aquelas botas que os zeladores usam. Aliás, ainda são. Aquelas botas que os zeladores usam para lavar calçada. E que são muito usadas no interior. Aliás, talvez sejam mais usadas no interior, nas fazendas, para lavar curral, para lavar aqueles lugares úmidos. Os caras usam aquelas botas 7 léguas. Então, o grande mercado era do interior. E eu atendia essas continhas pequenas. Um dia, e todas elas com verbas mínimas, não dava para fazer quase nada, fazer muito pouca coisa durante o ano para cada um. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? E um dia, eu estou trabalhando lá, entra um cara da mídia me falando que eles tinham descoberto uma oportunidade fantástica para as botas 7 léguas. A Record tinha ido lá oferecer para eles o patrocínio
do Festival Record de Música Sertaneja. Falei, pô, patrocínio é inviável. Não é viável, tem um preço muito legal. Era a Rádio Record, não a TV Record, tá? Não, dá para fazer sim, e é um festival o Festival Record de Música Sertaneja está ficando cada vez mais conhecido, está com uma audiência crescente, está bacana, e dá para Sete Léguas fazer, comprar o patrocínio. Só que ela compra só esse patrocínio, não pode fazer mais nada durante o ano, não faz mal, porque tem muito retorno de comercial, eles citam o nome da bota nas chamadas para o festival e tudo, ela vai ficar no ar o ano inteiro. Eu achei uma boa ideia e levei lá para o Alpargatas e os caras também acharam uma boa ideia. Tá bom, então vamos patrocinar o festival. Esse festival, ele era o seguinte, ele tinha uma eliminatória em cada região do interior de São Paulo, todos os sábados à noite, no ginásio das principais cidades mais importantes, que pegavam a região inteira, né? E todo sábado à noite tinha uma eliminatória lá. Também tinha algumas poucas capitais de outros estados. Eu lembro que eu fui para Belo Horizonte, eu fui para Curitiba e eu acho que eu fui para Campo Grande, não tenho certeza. Mas o interiorzão de São Paulo eu acabei conhecendo inteiro, acompanhando esse festival durante uns 6 meses mais ou menos. Eu me lembro uma curiosidade que naquele tempo tinha racionamento de combustível, os postos fechavam nos fins de semana. Então era uma logística maluca, né? Toda sexta-feira eu tinha que fazer o cálculo. Bom, esse sábado eu vou para, sei lá, Ribeirão Preto. Então eu vou gastar X de gasolina. O meu tanque cabe só tanto. Então eu tinha 2 galões que eu enchia de gasolina na sexta-feira e ia no banco de trás do carro. Olha o perigo que tinha isso, numa época em que nem cinto de segurança a gente usava, né? E eu viajava com esses 2 galões. Chegava na cidade, despejava os galões no tanque para poder voltar no domingo. Muito bem. E nessas eliminatórias ia a elite da Rádio Record, né? Em todos os finais de semana nós nos encontrávamos. Ia o Paulito Machado de Carvalho, que era o dono da rádio, e o Paes de Barros, que era o diretor comercial, eles eram amigos os dois, viviam indo nesses festivais. E iam os grandes nomes da Record. Durval de Souza, eu lembro do Durval de Souza quando eu era pequeno, na TV Record. Foi um grande artista da televisão. Ia o Zé Russo, que era o mais importante apresentador de programas sertanejos da época. Ia o Pedrinho de Lara Júnior, que era um cara que era a cara do Pedro de Lara, e vivia disso, ele vivia de ser parecido com o Pedro de Lara, ele falava que era filho do Pedro, mas não era. Que fazia umas palhaçadas lá durante o show e tal. E iam também os grandes nomes da música sertaneja da época. Foi ali que eu conheci o Trio Barra da Dura, eu conheci o Milionários é Rico. Nossa, eu conheci um monte de gente importante que eles iam para dar uma melhorada no festival. Eles faziam começava a eliminatória, eles faziam uma apresentação, todo dia e tal, e aí começavam a chegar os candidatos para cantar. Muito bem. E a rotina era essa, eu levava umas caixas, eu era um patrocinador, né? Eu levava uma caixa cheia de chaveirinhos, com uma botinha 7 léguas, uns mil chaveirinhos. Eu lembro que eu chegava na plateia, entrava no meio da plateia, dava aquele tumulto em cima de mim, e quando eles saíam eu olhava, a caixa estava vazia. Eu não distribuía os chaveiros, eles pegavam os chaveiros, era legal. Muito bem. E a rotina era essa, a gente ia para o festival durante o sábado à noite, acabava a eliminatória, a gente voltava para o hotel, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, alguns iam para não sei aonde, mas a maioria voltava para o hotel, dormia, para poder voltar para São Paulo no domingo. A gente tomava café da manhã no domingo juntos, no refeitório do hotel, e voltava para São Paulo. Era 6 meses da minha vida, era assim. Muito bem. Num desses cafés da manhã, quando eu cheguei, as mesas estavam todas ocupadas, todo mundo dando risada, tal, tinha uma mesa vazia, eu sentei na mesa vazia. Daqui a pouco chega um senhor e pergunta se pode sentar comigo. Eu falo, claro que pode, ó, por favor. E era o Capitão Furtado. Né? O Capitão Furtado, como eu já falei, era a maior autoridade de música sertaneja do Brasil. Ele sabia tudo de música sertaneja.
E foi um café da manhã interessantíssimo, porque como eu estava interessado mesmo em saber, começou a rolar um papo muito interessante sobre música sertaneja, onde ele me contou coisas fantásticas que eu nem imaginava que existiam. Em um determinado momento, eu falei para ele: capitão, me mata uma curiosidade, por favor. O senhor, óbvio, o senhor ouviu falar nos Beatles, que na época estavam no auge, né? O senhor ouviu falar dos Beatles, e tem uma música dos Beatles, I've Just Seen a Face, I've Just Seen a Face, então, que tem uma introdução de guitarra que é a cara de uma música sertaneja aqui do interior de São Paulo. É a mesma coisa. Ele ficou interessado, falou: ah, que legal. Eu falei: vamos lá no carro que eu mostro para o senhor a música. Mostrei, ele ouviu, mas ele não ficou espantado. E aí ele me deu uma explicação que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou: Márcio, eu não me admiro disso que eu acabei de ouvir. É perfeitamente possível. O mundo rural, no mundo inteiro, o ambiente rural é muito parecido. É simples, é contemplativo, e eles se manifestam, geralmente, a manifestação artística deles é a música. Geralmente é através da música que eles se manifestam. Tanto que eles têm sempre dois andamentos. Se você reparar, são sempre dois andamentos básicos. Um lento, que é a batida da enxada na terra, e um rápido, que é o trote do cavalo. E isso você ouve em todos os países do mundo, as músicas rurais. Se isso é verdade acadêmica ou não, eu não sei. Para mim começou a virar verdade, porque ele explicava de uma forma tão clara e tão razoável, com tanto bom senso, que eu acreditei piamente e para mim virou verdade científica. E daí ele me mostrou outros exemplos, ele falou de outros exemplos, ele tinha também umas fitas, a gente tocou no carro, e realmente eram muito, tinham diferenças, claro, em algumas, por exemplo, o folclore americano é diferente do folclore brasileiro, mas tem algumas ligações, tem alguns pontos de identidade, como o folclore australiano, como o folclore asiático, é impressionantemente parecido. Repito, se a verdade é científica ou não, não sei. Mas para mim, passou a ser. E assim, aquele fim de semana passou a ser muito importante por ter conhecido essa figura fantástica que foi o Capitão Furtado. Tanto que eu fiz um texto para ele, que foi esse texto que eu acabei de falar para vocês, que fez com que o Capitão Furtado entrasse na minha vida como uma das grandes pessoas. Uma das pessoas que valeu a pena ter conhecido, apesar de ter ficado com ele, sei lá, 40 minutos, 50 minutos no máximo. Mas foi uma coisa muito legal que eu achei que eu devia passar para vocês. Para mim, foi uma honra ter conhecido o Capitão Furtado. Muito obrigado, gente. Tchau, até a próxima.